Bom dia, pessoal. Meu nome é Monique Trindade, eu sou CEO da Zuc. É um grande prazer ter vocês aqui conosco hoje. Hoje a gente vai trazer um pouco da nova tecnologia da HERE para compartilhar com vocês e explicar como é que esses novos dados que a HERE está trazendo aí para o mercado conseguem nos apoiar na tomada de decisão para todas as indústrias. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe mais para frente. Eu vou passar um pouquinho a apresentação da Zuc e depois a gente segue com o material específico da HERE, tá? Bom, para quem não conhece, a Zuc é uma empresa fundada por mim e pelo Antônio Vilela em 2019, e nós somos uma boutique de tecnologia especializada em inteligência geográfica aplicada aos negócios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente traz a variável geográfica como pilar central de solucionar problemas de negócio dos nossos clientes. Muitas vezes o cliente ele tem um problema cuja solução virá, né, de alguma solução geográfica e nem ele mesmo sabe. A gente entende também que a variável geográfica por si só, ela não resolve o problema todo do cliente, ela precisa estar conectada com todo o ecossistema tecnológico desse cliente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, uma vez que eu entregue um mapa, uma vez que eu entregue uma base de dados rica, enriquecida, e, enfim, que vai realmente trazer informação e decisão para aquele cliente, isso precisa estar conectado com o CRM dele, com uma base de inventário, eventualmente, se a gente está falando de uma empresa de utilities. Então, a geografia por si só, ela é sim um pilar muito importante, mas ela traz tomada de decisão, ela traz informação e ela traz maior agilidade de solução, uma vez que ela realmente se conecta com todo esse ecossistema, tá? Então, falando mais um pouquinho aqui da Zuc. A Zuc é uma empresa, como eu falei, fundada em 2019. Nós hoje temos escritório físico em São Paulo, em Salvador, na Bahia, e em Lisboa, em Portugal. Temos um bom NPS, né? Então, a última pesquisa de satisfação que rodamos com nossos clientes, a gente teve nota 93, que a gente considera uma excelente nota. Hoje temos aí mais de 100 colaboradores espalhados Brasil afora e também alguns na Europa. E somos uma empresa multiindústria. Nós não somos focados em uma única indústria. A gente é sim focado em geotecnologias aplicadas ao negócio, mas para os mais variados setores. Então, atendemos setores de telecomunicações, setores de energia elétrica, setor de águas, setor de adquirentes, varejo, óleo e gás, recursos naturais, agro. E a gente sabe, né, enfim, para quem talvez não esteja familiarizado com esse mercado, que todos esses setores se beneficiam de inteligência geográfica e de geotecnologias no seu dia a dia. Passando rapidamente aqui pelo nosso portfólio, a gente divide o nosso portfólio em 5 grandes pilares. Quando a gente fala de Location Intelligence, a gente fala de mapas interativos, de dashboard, ou seja, trazer realmente o mapa com o pilar central ali do nosso cliente. Por exemplo, nós temos um case em mineração, onde nós reunimos todos os tipos de minério num estado aqui do país, né, no estado brasileiro, para demonstrar para os investidores externos de outros países onde eles podem investir, volume de minério que existe, enfim. Tudo isso com informação geográfica. A gente tem também uma ferramenta de dados, de coleta de dados em campo muito moderna, que já utiliza, né, enfim, algoritmos de inteligência artificial para agilizar esse tipo de coleta. A gente tem uma série de materiais sobre esse assunto, inclusive disponíveis no YouTube, no nosso site, e obviamente estamos à disposição para mostrar um pouco mais pessoalmente aos clientes. Isso já está em aplicação em alguns clientes de utilities e é, assim, muito crítico e traz muitas vantagens para o dia a dia do trabalhador de campo, efetivamente. Temos também ferramentas de inteligência artificial aplicadas a Geo, que a gente chama de Geo AI, onde a gente consegue aplicar para fazer previsões climáticas, né, trazer insights aí voltados para a agenda ESG e trazer análises automatizadas para esse universo. Isso também quer dizer muita coisa e a gente também está disponível para poder explicar, detalhar e trazer maiores informações para vocês. Depois nós temos cocriação e sistemas, que isso quer dizer o quê? A gente vai até o cliente, a gente entende o problema de negócio, a gente entende a dor que aquele cliente tem
e uma vez entendida a dor, a gente desenha uma solução em conjunto com ele que vai resolver aquele problema, sempre tendo alguma variável geográfica como pilar central e, de novo, conectando com todo o ecossistema. E, por fim, não menos importante, a gente tem o pilar mapas e dados, que é o que a gente vai tratar aqui hoje em parceria com a HERE. A HERE é a HERE e a Near Location, que é o distribuidor da HERE aqui no Brasil, é um grandíssimo parceiro nosso da Zuc, já há algum tempo. A gente vem fazendo um excelente trabalho em conjunto. E quando eu falo do pilar mapas e dados, a gente traz, né, bases ricas, informação precisa, informação com acurácia para o nosso cliente, seja ele de que indústria for, poder direcionar melhor uma força de campo, poder fazer uma melhor gestão de rotas, poder fazer uma melhor gestão de toda a equipe, considerando a informação que a HERE e NEAR entregam, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. Acredito que vai ser uma apresentação muito rica, muito detalhada. E, mais uma vez, eu me coloco à disposição e coloco toda a nossa equipe à disposição para entrar em contato depois com vocês e fazer uma apresentação mais detalhada, aplicada ao negócio de cada um, porque é claro que hoje nós vamos passar uma visão mais genérica, mas estamos super disponíveis para falar da aplicabilidade para florestal, para mineração, para telecomunicações, energia, águas, enfim, todas as indústrias que eu mencionei anteriormente, e algumas delas, inclusive já são clientes nossos, já utilizam das ferramentas HERE, e vai ser um prazer poder compartilhar com vocês um pouco mais de detalhes, né, dos casos de uso, para vocês verem na prática os ganhos que os nossos clientes já tiveram com a tecnologia HERE, tá bom? Agradeço mais uma vez pelo tempo de vocês e pelo interesse de estarem aqui conosco. E agora eu vou passar a palavra para o Ricardo Pinheiro, da HERE, e vou deixar você se apresentar, Pinheiro, que você vai se apresentar melhor do que eu. Claro. Obrigado, Monique. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer pela essa parceria de muito sucesso entre a HERE, a Zuc e a Near Location, nosso distribuidor. Obrigado aí por ter proporcionado esse evento. Creio que é importante essa mensagem desse produto da HERE para trabalhar com a tecnologia ArcGIS da ESO. Tá? Muito obrigado. Perfeito. Bom dia, pessoal. Um imenso prazer estar com vocês. Estou rodeado aqui de amigos, né, profissionais que eu já conheço de longa data. Obrigado por estar participando. Nós vamos falar sobre esse produto, o HERE-GS Data Suite. É um produto que a Esri está trabalhando conosco, né? A gente está lançando para trabalhar dentro da plataforma da Esri. É um produto que a gente lançou na User Conference de San Diego. Então, nós vamos detalhar bastante. Falar um pouco da HERE, né? Ela é uma empresa global. Nós temos um número imenso de transações que circulam na nossa plataforma, de atualizações que são feitas nos nossos mapas, né? Tanto para trânsito quanto para atualizações de informação. Então, os números são gigantes. A gente é uma empresa, a sede nossa é em Amsterdã, na Holanda. Nós temos aí cerca de 7.000 funcionários globalmente, e hoje a gente está com faturamento um pouco acima de 1 bilhão de euros. Né? Então, esses são os números aqui da HERE. Então, um volume incrível de transações, de informações e atualizações que a gente faz para trabalhar globalmente. E em relação ao histórico da HERE, aí se puderem mudar o slide para o próximo, por favor. A gente é uma empresa que já tem 40 anos, né? Começamos trabalhando com mapas embarcados dentro dos veículos. Então, começamos já há bastante tempo. E para quem conhece, lembra um pouco da história da HERE, a gente começou como Navitec. Né? Então, por muito tempo, a nossa marca foi a Navitec, até sermos adquiridos pela Nokia. A Nokia acabou adquirindo a gente. Começamos com esse conceito de plataforma global, logo depois da aquisição da Nokia, né? A Nokia trouxe o conceito de Nokia Maps e trabalhamos oferecendo mapas, essa visualização através de plataforma, de conteúdos, né? E até que o consórcio alemão, a BMW, a Audi e a Mercedes, adquiriu a gente
e aí passamos, então, a ser controladas pelas essas montadoras alemãs. Então, mais ou menos aí 2014, né, que a gente começou a ter, mudou de controle, e aí então, vários outros parceiros, se juntaram, né, ao controle da HERE, né, a Bosch, a Pioneer, a Mitsubishi, a a Continental, a NTT, a Intel, né, são algumas empresas que fazem parte do pool controlador da HERE. E algo importante para dizer em 2022, a gente começou uma parceria bastante estratégica com a AWS, né, então nós temos uma parceria muito profícua e vemos trabalhando muito, muito próximo com a AWS desde 2022, aí consolidando essa questão eh, de trabalhar na nuvem, né, mas também de dados on-premises, então trabalhamos com os 2 mundos aí, isso é algo interessante, aqui tem essa possibilidade de trabalhar tanto on-premises quanto na nuvem. Aí mudando de slide mais uma vez, por favor, e aqui nós vamos falar sobre o nosso ecossistema de parceiros, né. A gente tem um número incrível de parceiros globais, né. Eu já tinha falado da AWS, os nossos controladores, né, que são, eh, sócios, né, da HERE, né. Aí tá a Mercedes, a BMW, a NTT, a Mitsubishi. Mas aqui também é interessante ressaltar a Esri, né. Então a gente tem uma relação de longa data com a Esri, já trabalhamos há muito tempo com a Esri. E aí esse produto HERE-GS Data Suite foi configurado no formato file de database, justamente para rodar dentro do software ArcGIS, tanto na questão de servidores, quanto na questão de desktop. Então, mapa elaborado, que tem uma facilidade de uso, é muito fácil de começar a trabalhar. E aí, a Esri, a gente mirou, projetou esse dado para trabalhar com esse grande parceiro global nosso, que é a Esri aí. É um parceiro estratégico que nós chamamos. Bom, pessoal, essa era a minha participação. Mais uma vez, muito obrigado aí por participar todos. Depois, no final, aí, se vocês tiverem perguntas, eu estou disponível. E agora eu vou deixar com a Milena, né? É um prazer aí falar com a Milena. Milena, eu trabalhei muito com ela. É bom voltar a trabalhar com você, Milena. Ela é nossa executiva da Cruz. Prazer aí, imenso prazer passar o bastão para você, Milena. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, Pinheiro. Obrigada. Pessoal, bom dia. E como o Pinheiro já apresentou, eu trabalho aqui na Zuc na área comercial. Tenho uma certa experiência já aí com GIS, com ArcGIS, faz aí 18 anos já que eu trabalho nessa área, conectando clientes, entendendo as dores dos clientes e como que a gente consegue trazer produtos e soluções que estão no mercado. E a ideia hoje é falar um pouquinho mais para vocês aí, então, sobre esse produto da HERE, né? E a gente sabe o quanto é importante para quem é usuário de GIS, para quem trabalha com GIS, o quanto os dados são fundamentais para que vocês consigam tomar decisões, realizar análises. E aí, pensando nisso, a HERE começou a trabalhar com esse produto, e a gente sabe muito bem o quanto é difícil coletar, examinar dados, ter um conjunto de dados é muito desafiador, é caro. Então, assim, atualizar esses dados, manter esses dados é muito caro, e você está sempre propenso a ter uma imperfeição, a ter um dado que não bate. Então, assim, pensando nisso, a HERE trouxe esse produto, e a gente sabe que até pequenas imperfeições podem causar perdas monetárias, podem causar essa perda de confiança, e uma coisa muito importante para quem é usuário de GIS é a confiança do usuário, né? Então, que vocês tenham confiança no dado que vocês trazem para os usuários, para as áreas afins. Então, pensando em tudo isso, a HERE trouxe esse produto. E qual é o produto, o grande diferencial desse produto? Primeiro, como a gente já vem comentando aqui, ele foi pensado para ser totalmente integrado ao ArcGIS. Então, a gente está falando de uma camada de dados toda preparada, toda trabalhada para trabalhar em cima da tecnologia do ArcGIS, para atender necessidades dos clientes, necessidades dos usuários de ArcGIS. Atualizações trimestrais, então aqui a gente tem um ponto muito importante,
vocês vão ter a cada 3 meses a atualização desses dados, então atualização de arruamento, atualização de novos pontos. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma situação de que bairros são criados, ruas novas são criadas a todo momento, então vocês vão ter atualização trimestral desse produto, um locator incluso, então você consegue fazer uma geocodificação muito mais precisa, ter dados muito mais precisos, dados únicos, então a gente está falando de um padrão muito robusto de dados, então padrões de tráfego, endereços de porta, você consegue chegar no endereço, eles têm pontos de endereço do local e endereço da porta, que a gente sabe que às vezes o endereço é diferente, limite de velocidade, velocidade das vias, onde pode passar vias, a velocidade de carros leves, pesados, informações para gestão de caminhões, isso aqui é super importante. Então, onde tem restrições, quais as vias têm restrição de altura, qual é a altura, se tem algum viaduto que tem restrição, alguma rota preferenciada para gerar rotas para caminhões, isso aqui é uma informação muito rica. Sinais de alertas, então aviso de radar, de lombada, pedágio, isso tudo tudo está dentro da mesma base de dados, ela é bem rica de informações. O usuário pode atualizar o mapa, então vocês podem complementar esse mapa, atualizar esse mapa com informações, então se vocês têm informações sendo coletadas no campo, você pode trazer para essa base e atualizar essa base, e algumas opções de conjuntos de dados complementares, como por exemplo a camada de dados de celular, então de sinal de celular, aonde que estão esses sinais, como que estão, quais são as áreas de sinal, as áreas de sombra, então tem essas informações também. A ideia aqui eu vou fazer uma breve apresentação, agora eu vou falar um pouquinho de aplicações e mercados, e depois a gente vai entrar mostrando o produto para vocês. Então, a gente quer aproveitar esse momento para mostrar o produto, abrir mesmo o produto com vocês conseguirem ver o quanto é fácil trabalhar com esses dados e quanto que ele é rico. E aí, falando dos diferenciais que a gente trouxe para aplicações agora. Então, esses diferenciais, como que a gente usa no dia a dia, né? Você pode fazer uma geocodificação em lote, então você consegue geocodificar de uma vez só vários pontos, várias áreas, endereços de interesse, roteirizar, mas não só roteirizar também com dados privados. O que é isso? Então você consegue trabalhar criando uma rota com as bases oficiais da RIR e integrar isso com as suas bases. Então, se você tem uma estrada construída, se você tem pontos de endereço que você coletou e ainda não estão na base da RIR, você consegue fazer uma roteirização integrada com esses dados. Otimizar ordens de serviço, então, uma vez que eu conheço bem as rotas, eu sei a possibilidade das vias, eu sei os limites de velocidade, eu tenho minha equipe de campo, eu consigo otimizar, eu tenho informações de ordem de serviço, de onde está meu time, eu consigo otimizar essas ordens de serviço. Pontos de interesses e places, então assim, é muito rica a base com endereços de hospital, endereços de supermercados, de farmácias, tem muitos pontos de interesse, e aí o Aram vai mostrar um pouquinho para a gente isso depois. Network Analyst e Geomarketing, então você consegue trabalhar com roteirização, trabalhar com análise de dados bem robusta, uma vez que você tem possibilidades de geomarketing, de entender onde estão seus clientes, de conhecer alguns pontos, conhecer onde estão seus clientes, essa questão de endereço porta a porta, então a gente tem tem alguns endereços que tem um endereço do ponto fixo, mas às vezes a porta que você precisa entregar, fazer um serviço, ou entregar uma correspondência, é em outro ponto, então a RIR tem essas duas informações, e padronização de endereços, e aí a gente começa a falar de um grande desafio que a gente sabe que tem hoje para quem trabalha com base de dados, para quem trabalha aí com GIS, que é padronizar os endereços, né? Então, colocar todo mundo na mesma base é um grande desafio. E quando você tem uma base mais confiável, uma base atualizada, você consegue fazer isso de uma forma mais simples, você consegue confiabilidade dos usuários para que você comece a padronizar esses endereços. Trazendo um pouco, então, para os mercados, né? Para as aplicações nos mercados. Como a Monique comentou, a gente tem uma série de mercados que a gente atua. Eu trouxe aqui alguns insights de mercado, mas a gente está aberto para falar com vocês, apresentar, conversar mais sobre as dores que vocês tenham. Inclusive, acho que é importante ressaltar que a gente vai ter um momento no final para perguntas. Então, se vocês quiserem já ir anotando algumas perguntas, a gente vai abrir para vocês poderem fazer os questionamentos.
Então, para agricultura e floresta, quando eu falei lá de você criar rotas com dados privados, você consegue gerar, então você usa os dados da RIR e você consegue usar também a sua base de estrada interna e você consegue roteirizar o caminhão para ele chegar até no nível de talhão. Então, você consegue fazer a rota para que ele chegue lá e saiba onde ele vai coletar a madeira, em qual talhão dentro da fazenda ele vai coletar a madeira. Para as florestais, a gente sabe que isso às vezes é um grande desafio, as fazendas são grandes, né, são vários locais, então você consegue roteirizar usando também a sua informação interna. Para telecom e elétricas, essa questão de endereço do cliente, então você tem mais assertividade chegando no endereço correto. Então a gente tem o caso de um cliente nosso que ele perdia vendas porque na hora que ele chegava para instalar o serviço, o endereço não era encontrado ou era do outro lado da rua. Então você consegue ter mais assertividade e chegar no ponto exato de atendimento ao cliente. Varejo, então quando a gente fala de varejo tem muitas possibilidades de análise de clientes, análise socioeconômica, então criar um geomarketing a partir de dados internos e dados públicos, então eu quero saber onde estão os clientes que eu quero atender, olhando a parte econômica, né, então onde está essa população que eu quero atender, onde estão meus concorrentes, então onde eu vou abrir uma loja, e aí tem várias possibilidades de você criar e analisar e fazer um geomarketing. Saneamento e utilities, além dessa questão de atendimento também, que é bem forte para saneamento e utilities, a gente tem a possibilidade de fazer planejamento, então você consegue plotar a sua base de postes, você tem uma camada rica de informação para analisar essa base, para analisar arruamento, ou analisar novos bairros que estão surgindo, porque a cada 3 meses você tem atualização, você consegue analisar esses novos bairros, fazer planejamento, é muito rico também. E quando a gente fala em governo, aí a gente também tem N possibilidades aí, tem muitas possibilidades de interações, de negócios que a gente pode trabalhar com o governo. E aí vem essa questão de base única. Então, eu acho que o sonho de todo governo aí é que eles possam ter uma base única. E quando a gente tem essa base atualizada, confiável, assertiva, você consegue ter essa questão de repente, todas as secretarias trabalhando na mesma base, então já imaginou que ótimo você saber aonde um munícipe mora, aonde os filhos dessa casa estudam, qual é a unidade de saúde que eles estão sendo atendidos. Então, consegue começar a organizar e todas as secretarias podem utilizar a mesma base. Pensando em governo, pensando um pouco em segurança pública, então eu consigo fazer uma análise de mapa de calor, então onde estão as minhas ocorrências, quais são os bairros que eu tenho mais ocorrência, que tipo de ocorrência, e aí você consegue começar a gerar planejamento, análises, mapas de calor, então abre uma série de possibilidades. Aqui a gente trouxe um overview bem genérico de alguns dos segmentos que a gente pode trabalhar, e a ideia, como eu comentei, é que agora a gente comece a ver isso funcionando mesmo, que o Aran, se você puder aí entrar, vir aqui com a gente, o Aran vai trazer um pouco mais para a gente de como que isso vai funcionar, como que isso funciona no dia a dia, como que é o produto, o que vocês podem agregar. Então, só reforçando que a gente tem aí uma base robusta que pode transformar o seu negócio, e aí a gente vai ter atualizações a cada 3 meses, e isso, a gente sabe o quanto é desafiador vocês terem essa atualização de dados, né? O Aran é especialista da NIR, e aí vai mostrar para a gente um pouco mais esse produto funcionando aí. Bom dia a todos, é um prazer, obrigado Milena pela apresentação, um prazer estar mais uma vez trabalhando com a Zuki, com a RIR, e demonstrar um pouco das possibilidades que a gente tem ao usar uma base de dados estruturada, né, e muito bem construída para as aplicações, né, do dia a dia, né? Eu sou arquiteto de soluções aqui na NIR. A gente vai mostrar aqui, basicamente, eu vou dar uma visão geral do que, né, existe dentro desse produto, né, do HERE-GIS Data Suite. Posteriormente, eu vou abrir o ArcGIS aqui, então mostrar para vocês como isso é fácil a manipulação desses dados, e vou mostrar um caso ali que a Milena comentou
né? Então, o que é composto esse produto, né? Esse produto, ele tem basicamente todas as informações necessárias para as operações, né? Não só aquele base map, né, simples, com informações básicas, mas tem uma rede, né, de mobilidade totalmente construída, né, onde a gente tem padrões de mobilidade, todas as informações de tráfego, restrição para veículos pesados, né, trazemos um conjunto de histórico de tráfego, né, o que impacta diretamente nos planejamentos logísticos de transporte, né, a rede de mobilidade do mapa é extremamente completa, né? A parte de endereçamentos também, né? A gente permite uma altíssima precisão de geocodificação, uma base muito extensa de pontos de interesse, né? E facilities, né? Que são extremamente importantes para o dia a dia das operações, né? Trazemos os base maps em pacotes vetoriais de alta performance, né? Onde a gente consegue o usuário não tem, né, um custo de processamento muito alto, a performance do mapa é muito muito boa, né? Dentro do ArcGIS, do ambiente ArcGIS especificamente, que é esse produto, né? Seguindo a apresentação. Então, dentro dessa rede de mobilidade, nós vamos ter todos os padrões de tráfego, histórico detalhado, né? Vamos ter toda a parte de sinalização, né? Tudo que é necessário para uma análise complexa de mobilidade, né? Pedágio, restrições, alturas. E lembrando que esse é um produto concebido para o ambiente Azure, né? Então, ele vai ser composto por um projeto pronto, onde basta você executar, né, o arquivo, e todo esse banco de dados já vem com uma simbologia, uma topologia pronta para uso, né? Isso faz com que a gente ganhe muito tempo do analista, né? Isso é extremamente importante. E para finalizar, antes de ir para a apresentação de fato ali no ArcGIS, esse produto ele é composto por 4 grandes pilares, né? O pilar que é o mapa fundamental. O mapa fundamental, onde a gente vai ter todas aquelas informações básicas, né, de uso dos solos, limites administrativos, né, as principais rodovias, toda a cartografia fundamental para se trabalhar. Aí trazemos mais 3 conjuntos de dados que enriquecem essa base, né? A segunda, que é a parte de road infrastructure, onde nós trazemos todas as regulamentações de veículos pesados, limites de velocidades, sinalização, radares, né, rodovias pedagiadas. Então, esse nível de detalhe voltado para a Network Dataset ali, que vai ser utilizado pelas ferramentas da Esri, é um segundo componente. Um terceiro é a parte de endereçamento e pontos de interesse, né, os places. Ali a gente traz um conjunto de dados estruturados e prontos para uso a nível de endereço porta a porta, né, com o local do ponto onde é o registro daquele endereço e onde é o ponto navegável daquele endereço, né? A parte de pontos de interesses, toda a simbologia pronta, tudo classificado para que facilite o analista, né, trabalhar dentro do ambiente ali ArcGIS. E um último produto é o Cellular Signals, né? Esse produto ele traz a cobertura e a força do celular dentro dos arruamentos, né? O que é extremamente útil. Por exemplo, você tem um trecho rodoviário e você precisa manter a melhor taxa de comunicação com o seu motorista para o seu equipamento de rastreio, enfim, você ter essa análise ao longo da jornada de qual a melhor operadora dentro das vias que eu vou estar trabalhando pode ser extremamente rico, né, para as operações, né. Agora eu vou abrir o ArcGIS aqui e a gente vou mostrar como que é a estrutura, né, desse produto.
as principais camadas, tudo que a gente consegue, né, visualizar de informações. Obviamente, é um produto extremamente complexo, né, com milhares e milhares de atributos e centenas de camadas para a gente estar trabalhando. Vou mostrar algumas e vou mostrar um exemplo que eu fiz aqui junto com o meu time para a gente demonstrar como é fácil a gente cruzar informações da base da RIA com bases públicas e chegar, por exemplo, em um insight para resolver um problema de negócio, né? Então, basicamente, a gente vai ter os pacotes vetoriais de mapas, né? Como eu disse, os pacotes vetoriais extremamente responsivos, né? Com alto nível de renderização. Trazemos, basicamente, dois estilos de mapas, né? Esse mapa tradicional, colorido, que eu particularmente gosto muito. Um outro estilo de mapa, vamos dizer assim, mais minimalista, né, mais clean para determinados tipos de análise que serão feitas, né, ambos com alta performance de renderização, né, o que facilita muito na hora do trabalho do analista, né. Além desses pacotes vetoriais, eu vou ter todo o kit de ferramenta pronto para as funções do ArcGIS, né, para as ferramentas da Esri, Network Analyst, Neighborhood Explorer, todas as ferramentas de análise, as tools que a Esri oferece estão prontos para serem consumidos aqui e utilizar os dados da base da RIA, né? Além disso, trazemos o GeoDatabase em si, né, que é o local onde está toda estruturada essa base de dados, né? Essa base de dados, como eu disse, tem centenas de camadas que vão desde o número de porta, lembra que eu comentei, o número de porta de onde é o registro, de número de porta navegável, né, todos os limites administrativos, toda a parte de uso do solo, né? Todas essas camadas que aqui vocês, deixa eu habilitar a parte vetorial, você vê que mesmo trabalhando, consultando as camadas no GeoDatabase, a performance é muito boa, né? Então, todas essas camadas eu consigo estar utilizando diretamente, ou seja, elas já vêm simbolizadas, estruturadas para o consumo direto. Temos também toda a parte de documentação, né, dos 4 pilares que eu comentei com vocês. A gente tem toda uma documentação do mapa fundamental, uma documentação da parte relacionada à infraestrutura rodoviária, do Cellular Signals, do Address and Places, né, também. E junto de tudo isso, o Locator, né? O Locator tanto dedicado a endereços quanto dedicado a pontos de interesse, né? Como, por exemplo, aqui eu tenho esses resultados, né? Utilizando os dois locators, né? O locator de endereço, onde eu tenho a Rua Conselheiro Dantas, né? Esquina aqui com a Rua Cano. E nesse local também eu tenho, por exemplo, uma galeria de arte, né? A Vicente nesse local. Então, eu já consigo fazer busca, seja do endereço, seja de um ponto de estabelecimento diretamente com esse produto da RIA, porque o locator já está ali embutido nele, né? Agora, dando uma olhada mais a fundo no que são, né, essas camadas do GeoDatabase, né? Além de nós termos todas as visões, né, aqui de uso do solo, facilities, tudo simbolizado, né, tudo topologicamente pronto para consumo, né? Eu gosto de enfatizar bastante aqui a parte das rodovias, né? Porque é onde a gente vai ter a maior parte de atributos, né? E quando eu falo
de dados de mobilidade, dados de endereços, né, dados que impactam diretamente os negócios, a base é extremamente completa, né? Quando a gente olha aqui, eu tenho divisões de ruas que são pavimentadas, que não são pavimentadas, que são pedagiadas, que têm acesso controlado por algum motivo, né? Tenho toda a hierarquia das vias, né? Toda a simbologia pronta, e tudo isso, além dessa questão visual da estrutura do mapa, eu tenho isso construído dentro de uma network, e essa network eu tenho todos os atributos de mobilidade que vão impactar diretamente, né, o cálculo de rota, a otimização, né, usando Network Analysis, por exemplo. Para se ter uma noção, quando eu olho para a rua hoje, né, para um segmento de rua do mapa da HERE, eu vou ter hoje mais de 230 atributos relacionados a ele, né, seja a sua identificação única, cada segmento de reta que liga dois nós tem um identificador único, né, a sua hierarquia da via, né, o que é o Functional Class, ela é uma rodovia, ela é uma marginal, ela é uma rua de bairro, ela é uma estrada rural, né, então eu tenho uma classificação dessa função, além de todos o range de numeração de cada lado da rua, né, o nome, possíveis restrições que possam ter, né, o limite de velocidade, se ela se ela tem acesso controlado, se ela tem algum divisor central, se ela é pavimentada, se ela não é, se ela é urbana, se ela é rural, além de questões de mobilidade mesmo, né? Eu tenho algum tipo de restrição para veículos, para ônibus, táxis. Então, a partir desses tipos de informação, a gente começa a agregar muito valor dentro do cálculo, por exemplo, de rota ou de otimização usando as ferramentas da ESRI, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho toda a parte, deixa eu fechar esse, rapidinho aqui. Deixa eu colocar aqui. A gente tem toda a parte de sinalização, né? Semáforos, placas, eu tenho o que é quando a gente tem passarelas, né? Tudo isso de uma forma muito bem simbolizada, né? Os radares, quando eu clico num radar, né? Eu tenho um radar de velocidade na marginal Tietê, aquele radar especificamente é de 90 km por hora para veículo leve, né? Ele tem a direção de fluxo, né, dos veículos, né, em graus, aqui a localidade dele, assim como eu tenho, né, outras informações que eu posso obter aqui, né, os semáforos, aonde eu tenho passagem de pedestre, onde eu não tenho, né, que seria a elevação, né, então, tudo isso mostra o quanto essa base de dados é completa, além de trazer tudo o que eu mencionei antes, o padrão de mobilidade, né? Como que é o tráfego em determinada rua, em determinado horário. A HERE trouxe todo esse padrão para a base, né? Então, construiu isso. E a parte de pontos de interesse, né? Deixa eu, para finalizar, mostrar que aqui os pontos de interesse, deixa eu tirar eles também. Eu tenho pontos de interesse totalmente classificados, né, por acomodação, o que é automotivo, educacional, né, então eu tenho as informações, né, de cada um desses pontos de interesse, né, incluindo telefone, horário de funcionamento em alguns, né, o endereço completo, o nome completo, qual categoria ele pertence, e isso, sem dúvida, é muito útil, né? Eu vou mostrar um exemplo rapidinho de uma análise que eu fiz para finalizar e a gente deixar os últimos minutos aí para perguntas e respostas, né? Dúvidas que vocês queiram tirar sobre o produto. O que eu fiz aqui, né? Eu peguei
Os dados de arruamento, né, onde eu vou ter as informações das ruas, né, que eu tô, isso aqui, beleza, que eu tô fazendo a minha análise, né. Dessas ruas eu extraí o padrão de tráfego das 18 às 20 horas, né. Então eu peguei o padrão de tráfego das ruas de São Paulo das 18 às 20 horas, ou seja, um horário de pico. Fiz uma busca dos pontos de interesse relacionados a farmácia, hospitais e clínicas, né? Ou seja, eu peguei uma categoria específica de ponto de interesse, criei um mapa de intensidade, né? Da concentração desses estabelecimentos, né? Feito isso, busquei um dado público de roubos e furtos para a cidade de São Paulo, né, onde eu gerei um mapa de indicação de áreas de concentração com maior roubo e furto, trouxe os dados populacionais de São Paulo e fiz um índice por metro quadrado dentro de cada setor censitário, e cruzando, então, a quantidade da população, a quantidade de roubos, a concentração de estabelecimentos do segmento que eu estou procurando, e principalmente a mobilidade das pessoas ao longo desse ecossistema, eu obtive, então, as ruas mais recomendadas para a gente estar trabalhando a abertura de uma loja, por exemplo, desse segmento, né? E aí eu consigo tirar um relatório dessas ruas e então prover isso, né, como um estudo específico, por exemplo, para o mercado de real estate, por que não, né? Onde imóveis podem estar sendo negociados com valores diferentes de acordo com estudos específicos que venham sido feitos com a base da RIO, né? Então, esse é um dos exemplos que eu mostro, né, aqui. E um outro rapidinho seria a gente trabalhar, né, muito bem como a Milena também colocou, a gente criar, né, arruamentos, né, ruas próprias dentro da network da RIA, né. Aqui eu trouxe toda a network de mobilidade, temos alguns pontos de inspeção e, obviamente, as rotas não chegam a todos esses pontos, né? Então, eu criei algumas networks próprias, que seriam trilhas ou que seriam caminhos dentro de fazendas, né? Criando, então, essa rede e criando, através do Network Analyst, um cálculo aonde eu tenho todo esse ordenamento ideal de atendimento, de inspeção, por exemplo, na borda desse reservatório, né? E aqui, o que é interessante é que a gente consegue, por exemplo, nesse caso, eu fiz a mesma rota para o mesmo segmento, só que a gente tem aqui um tempo, por exemplo, de deslocamento muito diferente entre um e outro. Por quê? Porque todos os atributos da rede que eu criar, como tempo de deslocamento, se ela é pavimentada, se ela não é, se ela tem algum tipo de intensidade diferente de mobilidade, né? Se ela tem algum tipo de restrição para algum tipo. Não, essa é uma trilha que só vai de pedestre, né? Só vai a pé. Então, isso impacta diretamente nos resultados que eu vou ter do Network Analyst, né? Então, é muito importante enfatizar isso, que quando a gente traz um dado privado nosso e consegue atribuir a ele todos os elementos que a base de dados nos permite, a gente consegue ter um resultado extremamente assertivo dentro da necessidade de cada negócio, né? Então, esse é um ponto muito salutar de ter toda uma base de dados estruturadas, com uma possibilidade de atributos gigante, como referência dos seus trabalhos, né? Eu acho isso extremamente importante, tá? Eu acho que agora eu passo a bola para o pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida
sobre o produto, né, como que a gente vai estar trabalhando ele, a gente está à disposição para responder vocês, tá? Obrigado. Aran, a gente tem perguntas e a gente queria contar com a sua ajuda aí para já tirar essas dúvidas. Vamos lá. O Hércules Sodré perguntou sobre os dados sociodemográficos e econômicos. A solução já disponibiliza esse para o cruzamento ou ele precisa ter isso em um banco de dados para poder imputar no sistema? Os sociodemográficos e econômicos vêm de uma fonte externa, né? Aí você tem que trazer esse dado e fazer o cruzamento com os dados geográficos de infraestrutura que a gente tem na plataforma, tá, Hércules? Show. Tem mais uma aí, do Carlos Jamel, ainda falando sobre dado. Vi que a Experian é parceira da HERE. Há disponibilidade de dados da Serasa Experian já integrados na base? Se sim, quais tipos de dados? Excelente pergunta. Não vou saber se te responder com certeza, Ricardo, se tiver alguma informação sobre a relação, né, de parceria das empresas e quiser expor para a gente, por favor. Eu particularmente não consigo te confirmar se os dados da Serasa estão ali dentro e como eles são tratados dentro da plataforma. Tá certo. A gente pode trazer depois essa informação para você também, tá, Carlos? Claro. E tem mais uma pergunta do Júlio Barbini. No mapa colorido, a cronologia das cores é a mesma usada no guia da Mapograph? Exemplo, amarelo, vias que passam ônibus, laranja, ou é customizável isso? Isso é assim, a simbologia que nós temos hoje no HERE Data Suite é uma simbologia própria que a HERE tem, né? Os estilos de mapa que os designers da HERE criou. Mas a partir do momento que você tem essa base, né, dentro, seja do seu desktop ou do seu servidor, você pode fazer qualquer adequação da simbologia sem problema nenhum, tá, Júlio? Inclusive levar para um padrão específico de alguma norma que você tem que atender ou como um guia, como um mapograph, tá? A partir do momento que está dentro do seu ArcGIS, do seu ambiente de GIS, você pode trabalhar essas simbologias também, tá? Tá, Carlos, a gente já tem uma resposta aí para você. Os dados hoje do Serasa não estão ainda integrados aí na plataforma da HERE, mas todos esses dados, assim como os dados socioeconômicos, essa customização de mapas, isso tudo até a Zuc pode apoiar vocês a fazer essa integração. Então, a gente está aqui como um grande apoiador aí nessa questão de integrar dados, de construir essas análises e essas visualizações. Então, isso tudo a gente pode apoiá-los aí para fazer essa integração. Temos mais 2 perguntas aqui, vamos lá. Augusto Henriques, onde consigo a lista de datasets disponibilizados, comercializados pela HERE? Sim, eu acho, assim, nós podemos, né, disponibilizar todos os detalhes, né, do que está incluso, né, nessa camada, nesse geodatabase, sem problema nenhum. E aí, comercialmente, a gente, através dos nossos parceiros, consegue estar dando os detalhes comerciais para disponibilizar. Mas essa documentação ela é pública, tá, Augusto? O que está incluso no produto, no próprio site da HERE, ali tem uma página específica desse produto, e ali você consegue fazer download das documentações, então vem a nível de detalhe o que tem em cada uma das camadas que está incluso nos datasets, tá? Augusto, a gente pode depois também marcar um momento com você para te mostrar isso, ou com qualquer outro que está assistindo aí que tem interesse. Como a Monique comentou lá no começo, a gente está à disposição para marcar uma agenda específica com vocês, e aí a gente consegue conversar mais sobre esses detalhes. Mais uma, vamos lá. Sobre a camada de tráfego fluxo. Nós temos dados sobre veículos, carros, ônibus, metrô e pedestres? O que nós temos ali é o padrão de mobilidade do trânsito de um modo geral, né? Ali é uma compilação dos dados históricos que a HERE tem, né, de dados de tráfego. No entanto, ele não há essa separação de modal nesse produto do HERE Data Suite, né? Nesse produto é um condensado mesmo para que o Network Analyst ele entenda como é o padrão de mobilidade dentro de determinado segmento de via. Tá? Finalizamos as perguntas.
E, mais uma vez, a gente se coloca à disposição. Acho que a Monique vai entrar aí agora para falar um pouquinho com a gente. Obrigada, Aran. Obrigado, Milena. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Aran. Obrigada, Milena. A apresentação foi excelente. Quero também agradecer a todos que estiveram aqui. Nós tivemos um público excepcional, cerca de 80 pessoas participaram, então é um número bem significativo, né? Ainda mais nas agendas que nós temos hoje super comprometidas. Agradeço a todos e aproveito para reforçar o que eu falei no começo e o que a Milena acabou de falar, da nossa disponibilidade para conectar com vocês pessoalmente, individualmente, trazer cases, né, casos de uso voltados para os mercados de vocês, esclarecer essas dúvidas, enfim, para tentar tangibilizar um pouco mais da aplicabilidade desses dados em cada um dos negócios de vocês. Reforço que essa apresentação ela foi de um produto específico da HERE, né, que é o GIS Data Suite, que é também voltado especificamente para usuários ArcGIS. Então, integra nativamente, é muito simples de usar. Mas a HERE tem diversas outras soluções e diversos outros produtos que resolvem uma série de problemas de negócio e faria muito sentido, né, se a gente tiver a oportunidade de apresentá-los aí para quem tiver interesse. Agradeço mais uma vez, foi um prazer estar aqui com todos, espero vocês nos nossos próximos eventos e até breve. Tchau, tchau.